Posso? O faturamento médio de um grupo de empresas de uma determinada região geográfica obedece uma distribuição normal com média de R$100 mil por ano e desvio padrão de R$10 mil. E desvio padrão de R$10 mil. Faturamento médio é de 100 mil por ano. E o desvio padrão, 10 mil por ano. Certo? Assim, ao escolher aleatoriamente uma empresa qualquer, calcule a probabilidade de que o seu faturamento seja item A, acima de R$100 mil. Item B, abaixo de R$100 mil. Item C, acima de R$110 mil. Item D, abaixo de R$90 mil. Item E, acima de R$120 mil. Item F, abaixo de R$80 mil. Item G, acima de R$130 mil. Item H, abaixo de R$70 mil. Item J, ah, mentira, é item I, né? Item I, tem pinguinho também, igual o J, só que é o I primeiro. Item I, entre 90 e 110 mil reais. Entre 90 e 110 mil reais. Escutou agora, Joyce? Obrigado. Item J, agora sim. Entre 80 e 120 mil reais. Item K. Que sono.
entre 70 e 130 mil reais. 130 mil. Agora, eu vou fazer todo o procedimento aqui com vocês e vou resolver pelo R, tá bom? Então, vocês vão me acompanhando, mas tudo que eu estou fazendo aqui eu estou gravando. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem perguntar, eu repito a pergunta e ela vai ficar gravada aqui, vai ficar a dúvida e a resposta, ok? Então, prestem atenção no raciocínio. Primeiro, a gente precisa entender os dados que nós temos. Quais são os dados? Nós temos a média do faturamento, o Mi, média, é igual a 100 mil. Lembrando que Mi é uma anotação para a média da população. Eu estou assumindo que essa é a média da população. E temos o sigma igual a 10 mil reais. Lembrando que sigma é uma anotação para desvio padrão. Certo? Mi, 100 mil reais, que é a média de faturamento. E sigma, essa letra maravilhosa aqui que eu desenhei, é desvio padrão. Se a gente estiver trabalhando com a amostra, o Mi vira x barra, x com uma barra em cima, e representa a média, só que daí da amostra. E o sigma vira S, que também representa desvio padrão, só que da amostra também. Aqui eu estou falando de população, por isso usei Mi e sigma. É o que o Eduardo já explicou para vocês lá no passado, lembra? No segundo semestre? Mi e sigma, população. X barra e S, amostra. Ambos falam de média e desvio padrão. Aqui eu estou falando de população, por isso que eu usei Mi e usei X barra e S. É a amostra. Então, se eu quiser calcular o Z, né? Então, por exemplo, no item A eu tenho uma pergunta. Qual é a pergunta? Acostumem-se a fazer todo esse roteiro. Eu quero saber o P de X é maior ou menor que eu perguntei no item A? Maior? Maior, por definição maior ou igual, a 100 mil reais. 100 mil reais está em dinheiro, está em moeda. Então eu preciso transformar esse X, que está em moeda nesse caso, em Z, para poder buscar na tabela ou no R. O R faz o papel da tabela aqui. Então, eu tenho, o primeiro passo, transformar X em Z. Como que eu transformo X em Z? Z é igual ao X, que nesse caso aqui é 100 mil, menos o Mi, que nesse caso também é 100 mil, que é a média da população, dividido por sigma, que é o desvio padrão. Certo? Então, o valor que eu estou testando, 100 mil, menos a média, que nesse caso também é 100 mil, dividido pelo desvio padrão, que nesse caso é 10 mil. Então, o meu Z para esse exercício vale 100 mil menos 100 mil dividido por 10 mil. Quanto que é 100 mil menos 100 mil? 100 mil menos 100 mil? Zero. Dividido por 10 mil? Zero. Então, Z é igual a zero. Então, no item A, no final das contas, eu quero calcular o quê? O P de Z maior que zero. O Z foi a transformação do X. Esse X 100 mil aqui, quando eu transformei em Z por todo esse processo, virou zero. Certo? Então, P de X maior ou igual a 100 mil é a mesma coisa que dizer P de Z maior ou igual a zero. Certo? Entenderam esse processo até agora? Agora eu vou fazer o desenho para entender que área eu quero. Eu quero uma área da curvinha normal, que parece a Inhabenta da Copenhague. Né? Gostoso a Inhabenta, né? Copenhague, estou fazendo propaganda aqui, quero ganhar em Inhabenta. Essa curvinha normal é dividida pela média, pelo Mi,
e tem 50% à direita e 50% à esquerda, certo? Esse mi aqui, ele vale 0, por definição, né? Então, o z que eu estou testando aqui é 0 também. Então, nesse caso, eu quero saber toda a área acima do z, maior ou igual a 0, certo? E aí eu disse para vocês, puxa, tanto a tabela como o R fornecem a área de baixo, que é a menor. Então, sempre que eu tenho maior, o que eu tenho que fazer? 1 menos o P de Z menor que 0. Porque a área só dá o menor. E aqui eu quero saber o maior. Então, eu vou buscar, seja na tabela ou no programa, o menor. Vou fazer 1 menos o menor e o que sobrar é o maior. Certo? Então, todas as vezes que eu quiser saber P de Z maior que alguma coisa, esse é o processo. Ok? Muito bem. Então, agora a gente vai abrir o RStudio e vai fazer essa conta. 1 menos o P de Z menor que 0. Como que a gente faz essa conta? Se a gente der um Ctrl L aqui, a gente limpa a tela. E a gente vai fazer 1 menos P-norm, ok? De quanto? Qual é o Z? Aqui eu coloco o valor de Z. 0. 0,5 ou 50%. Certo? Vamos para o item B agora. No item B, qual é a pergunta que eu faço? Pergunte, Gabriel. Volta a terceira página, a primeira página. Essa é a fórmula, então, para achar o Z. Essa é a fórmula para achar o Z, para transformar x em Z. Tá, você transforma tudo, depois você procura Na tabela ou no R. Tá, beleza. O que eu perguntei no item B? P de x menor do que 100 mil. Então, está em x. O primeiro passo que eu tenho que fazer é transformar esse x em quê? Em z. Então, z, nesse caso, vai ser x, que é 100 mil, menos mi, que também é 100 mil, dividido por sigma, que é 10 mil. Qual é o z que eu tenho de novo? 0, não é? Só que agora eu quero saber o P de Z menor do que 0. Então, se eu fizer o desenho dessa curva, o desenho da curva agora, pega a área do 0 para baixo. Essa área aqui, ó. Estão percebendo? Perceberam a diferença? E quando eu pego essa área direto, eu não preciso fazer um menos. Eu posso pegar o P-norm direto, ou o valor da tabela direto. Certo? Qual que é o Z que eu, de novo, vou buscar? O Z vale 0. Então, eu vou no RStudio e calculo só o P-norm, porque agora é o P-norm direto. Todas as vezes que eu busco o valor menor, eu pego o P-norm direto. 0. Enter. Quanto que dá? 0,5 ou 50%. Entenderam a letra B? Eu vou fazer todos os itens, tá bom? Se vocês quiserem prestar atenção no processo e fazer depois, é até melhor. Que daí vocês vão ter um enfoque da pergunta, vocês vão prestar atenção na aula e depois vocês vão ter isso aqui para assistir, para fazer. Ok? Eu estou fazendo isso justamente para que vocês não precisem copiar enquanto eu falo. Para que vocês prestem atenção
no que eu estou falando, porque tudo que eu estou falando aqui está gravado, vocês vão poder assistir quantas vezes vocês acharem necessário. Ok? Então vamos para o item C. O que eu perguntei no item C mesmo? Qual foi a minha pergunta? P de x maior ou igual a 110 mil. Agora o x não é mais 100 mil. Quanto que é o x agora? 110 mil. Então eu tenho que pegar esse valor de x e transformar no quê? Z. Eu preciso transformar isso em z. Então, z, nesse caso, é igual a 110 mil, que é o x, menos... Tem um zero a mais, né? Não gostei. 110 mil menos 100 mil dividido por 10 mil. Quanto que vai dar esse Z? 1. Agora eu faço o desenho. O desenho agora vai pegar na curva normal um valor que está à direita ou à esquerda do zero? À direita. Então, 1 está mais ou menos aqui, certo? Em relação ao 1, eu quero valor maior ou menor? Eu quero P de Z maior do que 1, certo? Então, que área que eu quero? Desenho na curva, né? Olha essa área aqui, ó. Vocês estão percebendo a importância de fazer o desenho? Vai deixar claro para vocês qual área vocês querem da curva. P de Z maior do que 1 são todos os valores maiores do que 1. Então, nesse pedaço. Quando eu quero esse pedaço, o P norme já me dá direto? Esse pedaço, a função P norme me dá direto? Não. O que eu tenho que fazer? 1 menos P norme de quanto? De 1. E aí ele vai me dar essa outra área que não está achurada. Porque eu fiz 1 menos essa área achurada. Aliás, ele vai me dar a área achurada, porque eu vou fazer 1 menos a área que não está achurada. Certo? Então a gente vai lá no R Studio, e digita 1 menos P norme, abre parênteses, de 1. Lembrando que se eu fosse 15,86%, né? Lembrando que se eu fosse fazer esse cálculo aqui numa função, na função da distribuição normal, na função da densidade de probabilidade, eu teria que achar a área desse pedaço através de uma integral, a área sobre essa curva. E vocês não tiveram cálculo 1, cálculo 2, isso não é um curso de exatas, isso é um curso de ciências sociais aplicado. Por isso, vocês não vão fazer matematicamente. Por isso que a gente tem a tabela, por isso que a gente tem o software, porque para vocês interessa saber qual é a probabilidade e não o cálculo. O cálculo para vocês é um meio, não um fim. Então, para chegar no cálculo, vocês vão poder usar o computador, vão poder usar a tabela, mas eu quero a interpretação, eu quero que vocês entendam um problema para gerar esse resultado e saibam interpretar esse resultado depois. Nesse caso, pegando uma empresa qualquer, a probabilidade que o faturamento dela seja acima de 110 mil reais é de 15%. Aí vocês podem perguntar, para que isso serve? Depende da minha análise. Vamos supor que eu seja um gerente de banco e estou estudando a possibilidade de oferecer crédito para uma determinada empresa. Qual é a probabilidade que essa empresa tenha um faturamento acima de 110 mil reais num ano, sendo que ela pertence a essa região? De acordo com os dados da distribuição normal, pouco mais do que 15%, quase 16%. Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa analisar, e não a conta em si. Ok? Beleza? Vamos para a pergunta D, que é a letra mais bonita do alfabeto. Letra D. É o P de x, o quê? Abaixo de quanto? De quanto? 90 mil. Então, esse valor de x, eu preciso transformar em quê?
Z. Como que eu faço a conta para isso virar Z? Z é igual 90 mil, menos quanto? 100 mil, dividido por 10 mil. Z aqui vai dar quanto? Menos 1. Então, eu quero saber o P de Z menor que menos 1. Certo? Vamos fazer o desenho para ver onde está? O zero está no meio, né? Aonde está o menos 1? À direita ou à esquerda do zero? Hã? Esquerda. Menos 1. E eu quero saber qual área em relação do menos 1. Acima ou abaixo? Abaixo. Tá vendo como é fácil desenhar? Vocês estão entendendo a lógica. Ó. Eu quero saber isso. Todas as vezes que eu quero saber a área abaixo, eu já peço o P-norme direto, não é isso? Então aqui eu vou no P-norme, no R, direto. P-norme de quanto? Menos 1. Não é fácil, gente. É moleza, não é? P-norme menos 1. Olha, é a mesma coisa, né? Propositalmente. Vamos para o próximo item. Item E. O que eu perdi no item E? Acima de? P de X maior que 120 mil. Preciso transformar X em Z igual 120 mil menos quanto? 100 mil dividido por sigma. Quanto que é sigma? 10 mil. Essa é uma conta muito difícil que vai dar 2, não é 2? Então eu quero saber o P de Z maior que 2. Se eu fizer o desenho da curva, então, eu vou ter isso aqui, ó. 0. E o 2 está à direita ou à esquerda do 0? À direita. Está aqui. Que área em relação ao 2 eu quero? A de cima ou a de baixo? A de cima. Maior. Ah, o P-norme me dá essa área? Não. O que eu tenho que fazer? 1 menos o P-norme de quanto? De 2. Certo? Aí a gente vai lá no R. 1 menos P-norme de 2. Uau! 2,27%. Certo? Tranquilo? Sem dúvidas por enquanto? Lindo é que vocês vão poder assistir isso várias vezes, né? Vocês vão assistir várias vezes isso, não vão? Prometem? Eu não estou fazendo isso em vão? Tem que assistir. É importante. Porque cada um tem um timing de aprendizagem, né? E às vezes você entende na aula, mas não entende quando chega para fazer exercício em casa. Então, eu fiz vários casos aqui do item A até o item sei lá o quê, até o item J ou K, justamente para que vocês consigam fazer analogia depois com outros exercícios. Então, nesse exercício aqui, a gente tem um exercício completo, que abrange quase tudo. Então, vocês estudando isso aqui, vocês vão conseguir fazer qualquer exercício de distribuição normal, usando R. Depois eu vou fazer um desse usando tabela também. Na quinta-feira a gente vai usar a tabela. Tá bom? Então, vamos lá. No R, item F. Qual que era o nosso item F?
abaixo de... Então, era o P de X menor que 80 mil. Preciso transformar 80 mil em Z. Z igual 80 mil menos 100 mil, que é a média, dividido por 10 mil, que é o desvio padrão. Z é igual a quanto? Quanto? Menos 2. Que área que eu quero, então? Desenho. Curva normal, 0, e agora o menos 2 está à esquerda do zero. Que área que eu quero em relação ao menos 2? A de baixo ou a de cima? De baixo. A de baixo o P norme já dá direto? Já ou não? Sim. Então eu quero saber o P norme de 2. Certo? Então vou lá no R, P norme de 2. De menos 2, aliás. Menos 2. E olha, a mesma coisa. Certo? Agora vamos para o item G. O que eu pergunto no item G, Isa? Então, P de X maior do que 130 mil. A probabilidade de faturamento de uma empresa qualquer dessa região seja acima de 130 mil. Transforma em Z. Já dá até para saber quanto vai dar o Z aqui. Quanto que vai dar o Z, né? 3, né? Porque é 130 mil do X menos 100 mil do Mi dividido por 10 mil do sigma. Z igual a 3. Então, P de Z maior ou igual a 3. No desenho, desenho em abenta, 0. O 3 está aqui. Que área que eu quero saber em relação ao 3? A de cima ou a de baixo? Então, isso vem direto no P norme, essa área aqui? Então, eu tenho que fazer 1 menos P norme de 3. E aí, a gente vai lá no R. Vai no R. 1 menos P norme de 3. 0,00134. Bem pequenininha. Quanto mais desvios, quanto mais z's em função do zero eu tenho, à direita ou à esquerda, menor vai sendo a chance ou a probabilidade. Mais ponto fora da curva, e daqui vem a expressão fora da curva, esse valor testado passa a ser. Ok? Pergunte, Kelly. Não? Vamos lá. Item H. O que eu perguntei no item H? Abaixo de 70 mil? P de X menor que 70 mil. Transformo em Z. Z é igual a 70 mil menos 100 mil dividido por 10 mil. Z igual a menos 3. P de Z menor que menos 3 é o que eu quero. No desenho, zero, menos 3 está à esquerda, e eu quero saber a área abaixo desse menos 3.
Então é o P-norme direto, porque é o menor. P-norme de menos 3. Lá no R, digitamos a função P-norme, abre parênteses, menos 3. Uau, mesmo valor. Certo? Agora a gente vai inaugurar uma categoria nova, que é a categoria do entre, né? Os próximos 3 itens que eu pedi são itens entre 2 valores. Até agora a gente calculou maior que, menor que, e entre é uma novidade. Então prestem atenção. Tá bom? O raciocínio é bem semelhante. Então a gente vai construir desenho, vai calcular o z. Só que no entre a gente tem 2 pontas, a gente tem 2 valores de x. Então a gente vai achar 2 valores de z. Então vamos lá. Item I, que é o próximo item. O que eu perguntei no item I? Um de cada vez, senão dá briga. Então P de 90.000 menor que x menor que 110.000. Esse é o jeitão, essa é a notação para a gente transformar o entre, para a gente calcular o entre. Então, o x está entre 90 e 110.000. O 90.000 a gente já sabe quanto vale como z, não sabe? Se a gente não soubesse, era só calcular, mas a gente já fez esse cálculo, não fez? Ele dá menos 1, não é isso? O 110.000 a gente já sabe quanto dá como z também. Quanto que dá? 1. Então, eu quero saber o P de z estar entre menos 1 e 1. Certo? Tranquilo? Então eu tenho quantos z's aqui? No entre eu tenho 2 z's. Um z de baixo, que vai ter um determinado valor, e um z de cima, que vai ter outro valor. Então eu vou chamar isso aqui de z inferior, porque é a parte de baixo. E isso aqui de z superior, porque é a parte de cima. Certo? Como que eu faço o entre? Eu preciso de 2 p-normes. Eu preciso do p-norme do superior menos o p-norme do inferior. Essa é a conta que eu faço. Então, vou fazer o p-norme do de cima, que é 1, menos o p-norme do de baixo, que é menos 1. Entenderam esse raciocínio? Então, eu tenho, na prática lá, né, no R, o que eu vou fazer? O p-norme do superior, que é 1, menos o p-norme do inferior, que é menos 1. A regra é sempre essa do entre. O de cima menos o de baixo. 2 p-normes. Tá bom? Então vamos no R. E aí a gente digita p-norme de 1 menos p-norme de menos 1. Enter. Uau, 68% entre um desvio para baixo e um de cima. Assim, 68,3% aproximadamente. Certo? No desenho, como fica isso no desenho? Desenho fica 0 no meio, menos 1 para baixo, mais 1 para cima, e eu quero saber a área entre esses dois, entre menos 1 e 1. Isso tem aproximadamente 68,3%. Certo?
Não suja a mão na lousa, né? Assim. Bacana, né? Acho que eu gostei dessa estratégia. Acho. Só acho, tá? Item. Qual é o próximo item? J. Rota. Item rota. Pinguinho no rota também. Então, P de 80 menor que X menor que 120. De novo, a gente cai naquela situação, né, pessoal? Quando eu tenho dois valores conhecidos, eu já sei, né? Aqui vale menos 2 e aqui vale mais 2. Não é isso? Então, menor que Z, menor que 2. E eu quero saber o P do Z está entre menos 2 e 2. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho esse desenho aqui, né? Ó. Desenho 0, menos 2, mais 2, e eu quero toda essa área. A gente já sabe que isso aqui é aproximadamente 95,4%, né? A gente só vai confirmar. Como que a gente vai confirmar? Quanto vale o P norme superior aqui? O Z superior. Quanto que é o Z superior? Z superior vale 2. E o Z inferior? Então, vou fazer dois P normes. O P norme superior, que é de 2, menos o P norme inferior, que é menos 2. Ok? A gente vai lá no R, P norme de 2, menos P norme de menos 2. E Enter. Uau, 95,4% conforme o teorema central do limite. Certo? Tranquilo por enquanto? Sim. Eu estou baixando o R, eu tenho que baixar o R. Isso. Qual R? Normal. O R básico. Depois você baixa o R Studio. Eu estou baixando o R 3.51, isso? Baixa a última versão que tiver aí, eles vão atualizando sempre. E aí vamos para o último, HIJK. Item K, entre quanto e quanto? Então, P de 70 mil, menor que X, menor que 130. De novo, a gente vai cair no intervalo conhecido, né? Vou apagar aqui. Isso vale menos 3, isso vale 3, Z entre os dois. Certo? Quanto vale o Z superior? E o inferior? Então, no desenho, nós temos isso aqui. 0, 3 para cá, 3 para cá. E queremos saber todo esse intervalo, aproximadamente 99,7% dos valores compreendem 3 desvios para baixo e 3 desvios para cima. Aí vem a ideia do 6 sigma. Então, eu quero calcular o P norme de 3 menos o P norme de menos 3. Aí eu venho aqui no RStudio, P norme de 3 menos P norme de menos 3. Certo? Pessoal, vocês viram? Agora vocês têm um backup com o enunciado, se vocês quiserem refazer, com cada item, com a parte escrita do item e com a parte computacional.
Óbvio que o vídeo ficou longo. Isso aqui não é um vídeo que eu vou colocar no YouTube, porque a maioria das pessoas não vão assistir no YouTube isso aqui. As pessoas que não têm nada a ver com essa aula vão olhar e falar, o que esse cara está falando? Um vídeo de 40 minutos, 50 minutos. Então eu vou colocar isso na minha pasta no Google Drive e vou mandar no grupo para vocês o link para que vocês possam assistir ou baixar. Vocês podem assistir online ou baixar no telefone, o que vocês quiserem. Ficar vendo no telefone, fazendo no caderno, fazendo no computador. Só não vou pôr no YouTube porque não tem sentido. É para vocês especificamente isso, para um grupo específico de pessoas que vai pegar o negócio do começo ao fim. Ok? Beleza? Tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida ainda? Posso fechar o vídeo? Gostaram do sistema? Ajuda, não ajuda? Principalmente no laboratório, porque eu percebia que vocês ficavam copiando enquanto eu estava falando. Assim fica bem mais produtivo, vocês ficam mais confortáveis porque vocês vão ter isso para fazer depois. Ok? Então vou fechar o vídeo. Titio Douglas fechando o vídeo. Tchau, pessoal!